Pronto, fique à vontade. Pronto, então, gente, boa tarde novamente aos que chegaram agora no final não, né? Chegaram um pouquinho depois que a gente abriu. Eu sou a Aline. Nós dividimos aqui nossa apresentação. Eu inicio, logo em seguida vem Isabel e em seguida vem Ismael. Então, não sei se os meninos querem se apresentar já estavam conversando aí ou preferem deixar para falar daqui a pouquinho. Depois, né? Então, eu vou iniciar a apresentação aqui, para a gente já entrar no assunto. Chegou aí, né? Então, gente, vamos lá. Os tópicos, nós separamos aqui 3 tópicos, aliás, 6, né? 2 para cada um de nós. Não atualizou aí. Esse é aquele mesmo probleminha, Suene, da outra vez. Vou ter que transmitir sem colocar o modo de apresentação, eu acho. Acho que vai ter que ir assim, Aline. Agora foi. Pronto. Então, são esses 6 tópicos. Boas práticas de utilização do SEI, instrução processual básica, que aí é a minha parte, né? Isso aqui é bem relativo ao SEI. Procedimentos e prazos para concessão de afastamentos com e sem portaria e férias, que aí é a área de Isabel. Contratos regidos pela Lei 9939 e PIT e distribuição de carga horária com Ismael. E aí eu venho mais uma vez para falar sobre o SEI, né? Mas aí, diferente de momentos anteriores, que talvez até alguns de vocês lembrem de mim aí, falando sobre o SEI, dessa vez eu não vim falar sobre ferramentas do SEI. A gente veio falar mais, digamos assim, do nosso relacionamento com o SEI, da nossa maneira de lidar com o SEI, de usar as ferramentas que o SEI disponibiliza para facilitar a nossa comunicação institucional, de vocês com a Projeto, da Projeto com vocês e com os demais setores da instituição como um todo, né? Quanto mais a gente utilizar as ferramentas de uma forma consciente, digamos assim, eu creio que a comunicação fica bem melhor para todos. Então, é isso que a gente quer trabalhar mais nesse encontro de hoje. Primeiro, a exemplo da professora de ontem, eu queria perguntar na opinião de vocês. Nós temos 47 pessoas na sala. Na opinião de vocês, o SEI é um amigo ou é um inimigo do nosso trabalho? Alguém gostaria de dizer alguma coisa? O que você sente em relação ao SEI? Bom. Aline, falando rapidamente, eu antes de entrar na UERN, eu já tinha trabalhado em outros setores do Estado, da DIREC, da Polícia Militar, e o SEI já era uma ferramenta utilizada há muito tempo em outros setores, né? Então, eu acredito que nós temos um passo muito importante na adaptação do encaminhamento dos processos, uma forma de agilizar, de uma forma geral, o processo com o SEI. Então, eu vejo você como um bom amigo. Isabel colocou aí que é até um membro da família, né, Isabel? E para muita gente se tornou mesmo, porque a gente passa tanto tempo falando com... Café da manhã, almoço e jantar. A gente passa tantas horas no SEI que ele já é mesmo quase que um membro da família. Mas, né, ainda tem pessoas que não acham que o SEI é tão amigo assim, né? Aí eu trouxe aqui algumas coisas que eu particularmente considero ele muito amigo mesmo, um membro da família, como Isabel. Por quê? O SEI, inicialmente, ele é 100% web. Ou seja, eu não preciso baixar nenhum aplicativo para usar o SEI. Né? Em qualquer lugar que eu esteja com um aparelho que possa se conectar à internet, eu tenho como usar o SEI. Em algumas situações, eu vou precisar baixar. No celular, por exemplo, né, existe um aplicativozinho que você pode baixar. Mas no seu computador, no seu notebook, enfim, você não precisa baixar. Você só vai no link, faz a sua senha lá, se você já tem acesso, só faz logar e usa o SEI plenamente. Ele dá acesso remoto, né, que para nós aí nesse tempo de pandemia foi a salvação. Como o professor falou aí, em algumas instituições o SEI já era plenamente utilizado e a UERN adotou realmente, né, tornou
a comunicação padrão pelo SEI, aí nessa história da pandemia. E foi, realmente, eu considero que foi uma salvação. E acabou modificando totalmente a nossa forma de trabalhar, né? O que antes a gente vivia com mesas cheias de processos, hoje em dia a gente tem numa telinha 100, centenas, dezenas de processos, vai depender do setor, mas eles não ocupam espaço físico, né? E, assim, ele permite esse acesso remoto, que permite a você que você não necessariamente precisa estar fisicamente junto ao seu colega de trabalho. Você consegue trabalhar remotamente, fazer documentos que o seu chefe vai poder assinar de onde ele estiver, né, vai ter acesso a documentos, a processos completos, inclusive, da onde você estiver, na sua casa, na própria UERN, num hotel, de repente, se você está viajando, você vai ter como trabalhar tranquilamente no SEI, porque ele é completamente web e remoto, né? Ele permite o acesso remoto, libera a gente, digamos assim, das dependências da UERN, diferente dos nossos sistemas daqui. Ele permite a tramitação em múltiplas unidades, né? Quando antes um processo físico ele só poderia estar num lugar ao mesmo tempo, em um só lugar, pelo SEI, documentos circulares, por exemplo, eu tenho como mandar até para todas as unidades da UERN ao mesmo tempo. Então, é uma funcionalidade muito bacana do SEI. Ele tem também ferramentas específicas, como controle de prazo, estatísticas da unidade, isso aí é uma coisa que eu oriento até vocês que ainda não viram, que tem uma curiosidade de abrir essa estatística da unidade, tem muita coisa lá. Ele permite que você tenha acompanhamento especial dos processos, a criação de textos, modelos, né, o texto padrão e o modelo favorito, que você cria aquele modelo e você não precisa ficar digitando sempre que for criar um documento igual. Ele permite assinatura em blocos, que significa que um documento pode ser assinado por pessoas que não necessariamente são do mesmo setor, da mesma unidade. Ele permite a organização de processos em bloco, você separa alguns processos por assunto. Ele permite o acesso externo, significa que pessoas que nem são da UERN, nem são servidores da UERN, eles podem assinar documentos do SEI por meio do acesso externo, entre outras coisas, né? Isso aqui eu trouxe só algumas ferramentas que eu achei, assim, mais relevantes. Porém, o SEI, ele requer do usuário um certo nível de domínio, né? Então, algumas pessoas ainda veem o SEI como inimigo porque tem um certo receio, um certo medo de não saber fazer, de não sei, fazer alguma coisa errada, e aí acabam vendo o SEI como, de certa forma, um inimigo, né? Mas aí, o que separa a visão do SEI como amigo ou como inimigo? O usuário, né? Quanto mais domínio, quanto mais você tem curiosidade em entender as ferramentas do SEI e usar, aplicar essas ferramentas no seu dia a dia, mais você vai considerar ele como seu amigo, com certeza, né? Então, inicialmente aí, o que eu posso orientar vocês é que pulsem no SEI, vão olhar, vão pesquisar, vão ver o que tem lá que você pode aplicar no seu dia a dia para facilitar a sua vida. Então, como melhorar? Né? Se a questão toda está no usuário, como é que a gente pode melhorar? Como é que a gente pode criar estratégias para facilitar a nossa utilização do SEI? Uma coisa que é fundamental, está inclusive no manual do SEI, e servia, inclusive, na época dos processos físicos, é a padronização dos procedimentos. Né? Se os processos são feitos pela cabeça aí de quem está conduzindo eles, cada pessoa tem uma cabeça, de repente, cada processo vai ter um fluxo diferente. Né? Então, se o seu setor para pensar no fluxo do processo, é um exercício que a gente faz muito na Progep, né, Isabel? É criar os fluxos dos processos, onde é que esse processo nasce, quais documentos esse processo precisa ter, depois que eu crio, para qual setor esse processo vai, quando chegar lá, quais são os documentos que vão precisar ser inseridos nesse processo. Então, se você estrutura esse processo dessa forma, se você consegue colocar no papel a vida de um processo, isso aí simplifica muito, porque na hora que você precisar criar esse processo, ou que ele chegar para você, já está ali muito claro qual é a sua parte, o que é que você tem que fazer com aquele processo. Né? Então, essa instituição de normas, ela proporciona segurança da informação, né? Porque cada qual sabe o que vai fazer, sabe qual documento inserir, sabe se daquele ponto ali, se não está com o que eu preciso, eu devolvo o processo. Então, fica uma coisa muito mais segura, organizada, né? Organiza o trabalho de quem lida com aqueles processos. E, principalmente, também deixa o processo impessoal.
Fica impessoal para quem está trabalhando com esse processo, porque ele não vai fazer da cabeça dele, já existe um fluxo determinado para aquele processo, e fica impessoal também para o interessado, né? Porque aí eu não vou poder criar um fluxo só porque o interessado daquele processo é um amigo meu. Não, o processo ele tem um fluxo, por mais que eu goste de você, por mais que eu queira que a sua situação seja resolvida rapidamente, o processo ele tem um trâmite, né? Ele tem uma sequência que ele precisa cumprir. Então, isso dá impessoalidade ao processo também, dá ainda mais segurança a ele. Então, a gente pensar o processo como algo que tem um início, um meio e um fim, e que deve ser pensado, esse início, meio e fim, não uma coisa, né, aleatória. Outra prática importante é respeitar as etapas do processo, o fluxo de informações desse processo. O SEI, ele proporciona meios de você manter um processo ou vários processos em acompanhamento permanente, sem que isso interfira no fluxo deles. E aí isso vai depender do quê? Do usuário, mais uma vez. Se eu faço a minha parte no processo e deixo, né, mando ele para frente, sem atrapalhar o fluxo, sem ficar inserindo documentos em momento que não deveria, aquilo ali vai gerar um fluxo, né, um fluxo bom para aquele processo, um fluxo claro para aquele processo. Então, cada unidade deve cumprir a sua etapa, seja a criação, seja no meio do processo, vai fazer a sua parte de maneira eficiente, não atravessando. O que que eu quero dizer com atravessar o processo? Muitas vezes, vamos dizer que o professor HCL aí em Paulo dos Ferros criou um processo, abriu um processo em que ele solicitava a contratação de um professor, só um exemplo. Esse processo já chegou aqui na Progep, já está em análise, aí eu vou mandar esse processo para um outro setor da Progep, porque eu preciso de alguma informação. Faço o documento, mando, quando o processo chega lá no outro setor, o professor HCL vem e inclui um outro documento que não era a hora. Então, isso cria uma certa confusão nesse processo, acaba deixando o processo meio confuso, né? Porque você não está respeitando a tramitação dele. Você está se antecipando e colocando coisas que ainda não era o momento. Se você já enviou ele para mim, e eu estou na minha hora de análise, na minha fase de análise, então eu preciso analisar, chegar a alguma conclusão ou não. Se eu sentir necessidade de alguma coisa, eu devolvo esse processo para você fazer a inclusão desses documentos, desse esclarecimento que eu preciso, e aí você devolve ele para mim. E assim a gente deve pensar o processo, né, como que cada setor que está com ele naquele momento tem o que fazer. E eu não vou ficar atravessando coisas, nem informações, nem documentos nesse meio tempo, quando não é a minha vez. Fazer a conclusão do processo ou seu envio para a unidade seguinte, então logo eu termino ele veio para cá para quê? Para que eu insira um despacho, para que eu defira ou indefira alguma coisa, então eu faço o que cabe a mim e em seguida eu já mando esse processo para o setor seguinte, sem manter ele aberto na minha janelinha desnecessariamente, né? A gente tem um medo, se apega aos processos, tem um medo que vai perder o processo, mas a gente tem mecanismos para não perder esses processos e sem precisar que eles fiquem abertos na nossa janela, de forma desnecessária. Outra dica de boa prática de utilização do SEI é usar o editor do SEI. Os textos, o SEI, ele tem vários modelos de documentos lá que você vai poder utilizar para diversas necessidades. Ofícios, memorando, despachos, pareceres, enfim, uma infinidade de documentos que você tem como utilizar lá. Então, sempre que for um documento que vai ser gerado por você, esses documentos como os ofícios e memorandos principalmente, os despachos, preferencialmente a gente utilizar sempre a ferramenta do editor do SEI. Buscar aquele documento que é de acordo com o que eu preciso fazer e vou utilizar o editor do SEI. Embora ele permita, né, o SEI permite aí que a gente suba documentos diferentes, documentos externos, um PDF ou um próprio documento do Word ou do Excel, até fotos ele permite que você suba. Mas sempre que possível, a gente precisa dar preferência ao editor do SEI. O editor do SEI, embora ele tenha lá alguns documentos, já tem uma pré-padronização, né, uma coisa pré-escrita lá, ele permite que você altere tudo. Você tem como alterar a forma que os parágrafos são organizados, a orientação do texto, a cor do texto, enfim, você tem como criar tabelas. Ele permite que você tenha bastante opções de modificação desse texto para que ele fique de acordo com o que você precisa, para que você não precise criar um documento externo, né? Ainda tem muitas unidades que usam aquele memorandozinho antigo,
que você gera no seu computador, imprime para o seu chefe assinar e digitaliza, ou gera um PDF e coloca a assinaturazinha digitalizada do chefe, ou sua, né, enfim. Mas que a gente precisa evitar, perder essa cultura de usar documentos digitalizados quando isso não é necessário. Até aquela questão que a gente fazia antigamente, eu creio que essas pessoas ainda fazem, de ficar com um controlezinho do número dos memorandos, o número dos ofícios. O SEI, ele cria automaticamente o número do documento, né? Se é o memorando, o primeiro documento que você está criando, ele vai ser o número 1, e assim ele vai seguindo a sequência, sem que você se preocupe com essa numeração. Ele já vai colocar uma data no documento, ele vai, no caso dos ofícios, já vai colocar o processo de referência para que você responda, e principalmente ele permite que o responsável por aquele documento faça a assinatura dele. Pode ser a pessoa que está aí me ouvindo, pode ser você, o secretário, o seu chefe que vai precisar assinar. De qualquer forma, você permite que o responsável assine aquele processo, inclusive mais de uma pessoa. Né? A gente não usa muito essa prática, não utiliza muito isso, mas é possível que até o secretário, ao criar o documento, passa para o chefe dar uma olhada, ele diz, não, tá ok, e assina, e a pessoa que criou assina também o documento. Né? Fica lá o registro de quem criou e de quem é o responsável pelo setor, e pelas informações que estão naquele documento. E aí, pensando, né, na instrução processual, a gente precisa, como eu falei, olhar para um processo e imaginar ele com início, meio e fim. Os processos, eles precisam ser gerados em alguma situação, mas também precisam ser finalizados quando eles já atenderam o objetivo que eles tinham ao ser criados. Então, pensando nisso, a gente deve olhar para o processo, como eu falei, de uma forma planejada e organizada. Então, antes de abrir um processo, você vai abrir um processo aí na sua unidade, você vai olhar lá nas opções do SEI, qual assunto, né, qual tipo de processo tem mais sentido para aquilo que eu vou solicitar. Tem umas opções lá bem genéricas, né, como essa que está aqui, essa opção que está aí para vocês do lado esquerdo. Comunicado, comunicação, enfim, isso é uma coisa bem genérica, né, que serve basicamente para qualquer coisa. Mas evitar usar esse tipo de assunto, né, a gente precisa tentar pesquisar um pouquinho lá nas opções do SEI e encontrar um modelo que mais se pareça com aquilo que eu estou realmente tratando naquele processo. Então, eu abro lá, vejo a opção e escolho essa opção. E além de escolher a opção que mais se adequa, eu tento também preencher, né, as informações que aquela tela de abertura de processo me dá. Como, por exemplo, além do nome do assunto principal, que é essa parte em negritozinho que vocês veem aí no processo, dá para ver aqui o cursor, né? Além dessa partezinha aqui em negrito, vocês vejam que abaixo tem também alguma coisa escrita. Isso aqui é livre. Então, quem cria o processo, ele tem como preencher algumas informações aqui para tornar mais fácil a identificação desse processo. Vejam a diferença desse processo aqui, do lado esquerdo, para esse processo do lado direito. Em um, está comunicado e consulta. É impossível saber o que esse processo quer tratar. Eu preciso abrir o processo. Se você tem 2 ou 3 processos na sua tela, tudo bem. Mas imagine que aqui no gabinete da Projeto, a gente tem, em média, 100, 120, 100 e poucos processos. Então, imagine eu com 120 processos escritos isso aqui, comunicado e comunicação. Aí eu vou ter que abrir um por um para saber o que esse processo quer. Aí, vejam esse exemplo aí do lado direito, como é diferente. Ele já está me dizendo aqui que o processo trata de lotação de servidor. Logo abaixo, ele está falando que ele está tratando das alterações no quadro dos servidores da PROAB. Isso aqui, para mim, está muito claro. Eu não preciso abrir esse processo para saber qual é o assunto dele, qual é o objeto desse processo. Então, isso aqui, assim, inicialmente já faz muita diferença para quem lida com muitos processos, principalmente. E aqui, ó, a telinha que eu falei para vocês. Escolher o tipo do processo. Aqui ele tem uma infinidade de assuntos, né? Esse mais e menos aqui, quando o mais que está aberto, quando você vê um maisinho aqui verde, significa que os processos que estão visíveis aqui são aqueles que você mais utiliza. E aí você clica aqui e ele vai abrir todas as opções. Quando ele está dessa forma aqui, que é o menos, é porque ele está mostrando todas as opções. Vai acontecer de eu não achar o assunto que eu quero? Pode ser. É bem possível, né? Porque é um número limitado de opções e eu não posso mudar isso aqui. Até posso sugerir às pessoas lá
que controlam, que coordenam o SEI no governo do estado, que insiram aqui alguma coisa. Mas, de um modo geral, eu não vou fazer isso, eu vou utilizar as opções que já tem. E aí, quando eu não achar uma opção que se encaixe perfeitamente, eu vou procurar uma que se encaixe parcialmente no meu assunto, mas evitar esses assuntos muito genéricos para não atrapalhar essa visualização do processo. Aqui é a telinha de abertura do processo. Sempre escolher o protocolo automático, que ele vai gerar um número do processo SEI. Escolher o tipo do processo, que é essa telinha aqui. E sempre utilizar a especificação. Quanto mais informações eu conseguir colocar aqui, mais fácil vai ficar para a visualização da pessoa que vai receber esse processo e até para mim também, né? Especificar aqui do que se trata esse processo. E colocar também o interessado nesse processo, que pode ser um servidor, pode ser um assunto particular de um servidor, ou pode ser de uma unidade. Você pode colocar aí o nome do seu setor e salvar isso como interessado do processo. E sempre colocar também o processo como um processo público. Isso aí nós já falamos bastante. Muito bem, abri o processo e agora? Agora eu tenho que pensar quais documentos vão instruir esse processo. Que documentos eu preciso colocar? Em que sequência eu preciso colocar? A gente já chegou a receber aqui, por exemplo, atestado médico, que veio lá do departamento, abriu o processo, digitalizou um atestado médico, colocou no processo e mandou para cá. Simples assim. Não tem um memorando, não tem um despacho, não tem uma explicação do que era aquilo. Então, para quem recebe, você fica, gente, e agora? Eu devolvo para lá, eu tramito do jeito que está aqui. Então, sempre é importante a gente pensar que, embora eu, quando eu crio esse processo, eu saiba muito bem o que eu quero com ele, a pessoa que vai receber, às vezes, não entende. Então, sempre iniciar um processo. Alguém perguntou alguma coisa aí no chat, mas eu perdi a pergunta. Daqui a pouquinho a gente vai abrir para perguntas, certo? Então, sempre tentar abrir, iniciar o processo com um memorando, com um despacho, com um termo de abertura de processo. E nesse documento que eu vou criar pelo editor do SEI, eu vou explicar o que é aquilo. O que eu estou solicitando? Eu estou solicitando a licença-prêmio de um professor? Eu estou solicitando, não sei, comunicando as minhas férias? Eu estou informando que um servidor vai se afastar por algum motivo? Eu estou solicitando um professor? Enfim, qualquer que seja esse assunto, eu preciso ter um documento que explique o que eu estou, qual é o meu objetivo com aquele processo. Feito isso, eu vou inserir os documentos complementares, os anexos desse processo, que vai embasar o que está já no meu documento escrito. E aí, as cópias, os PDFs que você achar que é o caso, para essa situação. E aí o SEI, ele permite que a gente use os formatos criados no próprio SEI, os formatos em PDF e o Word e Excel, como eu já disse. Então, quando a gente vai inserir esses documentos, a gente precisa pensar no que é melhor para aquele processo, o que mais se adequa àquela situação. Primeiro, como eu falei, usar os editores do SEI para os documentos formais. Em seguida, é um documento que é uma coisa que precisa realmente ser digitalizada? Por exemplo, um atestado médico, ou alguma coisa equivalente que eu precise digitalizar? Ok, eu vou digitalizar esse documento e vou colocar ele no processo em PDF. Por quê? Porque com o PDF, no próprio processo, eu abro esse documento e faço a leitura dele. Em que situações eu vou colocar documentos do Word e do Excel? Quando realmente a pessoa que vai receber esse processo vai precisar baixar esse documento, baixar a planilha ou baixar aquele modelo que eu estou mandando para ele, para que ele faça lá as alterações dele, para que ele tenha acesso àquilo, principalmente como um modelo ou alguma coisa que ele vai precisar manipular. Se não é o caso, vamos evitar usar o Word e Excel, porque cada vez que eu for precisar ler esse documento, eu vou precisar baixar esse documento no meu computador. Ou vou ter que ficar lá procurando onde é que esse documento já foi baixado para eu poder ter acesso ao conteúdo dele. Já os formatos SEI e PDF, eu acesso no próprio documento, aliás, no próprio processo. Então, isso simplifica muito a visualização. Por que eu venho falando tanto em usar o editor do SEI? Primeiro, o que eu já disse, ele permite a assinatura do responsável por aquele processo, por aquele documento, seja quem criou, ou seja o chefe, o responsável pelo setor onde aquele documento foi criado, aquele processo.
Ele permite a criação de texto, padrão e modelo favorito, que eu falei lá atrás. O que é isso aqui? Você tem um documento que você faz frequentemente aí no seu setor, uma coisa bem repetitiva. Então, para que você não precise digitar toda vez ou sair procurando onde é que eu vou encontrar esse modelo para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, eu já deixo ele salvo. Eu pego, por exemplo, um que já está no modelo que eu quero e eu salvo ele como modelo favorito. Então, na hora que eu vou criar, eu já escolho a opção do modelo favorito e o documento já nasce pronto. Você vai alterar lá uma data, o nome da pessoa interessada, ou alguma coisa assim, algum ajuste pequeno, mas de um modo geral o texto já está pronto. E o texto padrão tem um campozinho lá naquela lateral esquerda do SEI que você vai gerar textos padrão, que ele serve tanto para os documentos que você cria, como até para o envio de e-mail. Se você também tem e-mails que você envia com frequência, você tem como criar o texto padrão e na hora do envio do e-mail você já utiliza aquela opção, sem precisar digitar tudo novamente. O documento do SEI permite assinatura remota, né, como eu falei, você e seu chefe ou né, a pessoa que vai assinar esse documento em conjunto com você não precisa estar no mesmo ambiente, né? Você está trabalhando em Mossoró, em Pau dos Ferros, e seu chefe está, não sei, na Europa, se ele tiver. E ele tem como assinar esse documento, né? Porque o SEI, como a gente falou no início, é completamente remoto e web. Ele também permite assinatura em bloco. Por exemplo, aqui a gente faz, de tempos em tempos, a cada semestre, eu acho, um ofício circular, assinado pela PROGEP e pela PROEG, sobre o PIT, né? Então, é possível que qualquer uma dessas duas pró-reitorias crie um documento e envie em bloco para a outra pró-reitoria assinar. E aí fica um documento conjunto, assinado pelos dois pró-reitores, né, pelo SEI, uma assinatura que você tem como, inclusive, comprovar a autenticidade dela, né, pelo próprio SEI, pelas próprias ferramentas do SEI. E ele permite também transparência quanto à criação dos documentos e assinatura. Quando você cria um documento no SEI, já fica lá o registro. Quem criou aquele documento, a hora que criou, quantas vezes aquele documento foi alterado, que horas ele foi assinado, enfim, tudo fica registrado. Então, isso gera uma transparência que nunca a gente conseguiria com os processos físicos, né? Muito, muito transparente mesmo. É muito confiável por isso mesmo, né? O documento, uma vez que ele foi assinado e foi tramitado, nunca mais você consegue alterar aquele documento. Você não tem como fazer mudança nenhuma nele. Então, isso gera confiança, né? Uma vez que a informação chegou para você de uma forma, ela não vai poder ser alterada por quem criou. E, em relação à assinatura, lembrar que ela é pessoal e intransferível. A gente sabe que, na reunião passada, algumas pessoas até me chamaram a atenção que em muitos setores, não são todas as pessoas que têm acesso ao SEI, né? Às vezes um técnico e o chefe têm acesso. E aí os outros técnicos, né? Os outros servidores acabam precisando usar uma senha de outra pessoa. Mas aí, o dono, digamos assim, dessa senha precisa estar muito atento, porque pode ser que essa pessoa crie um documento que não é do seu conhecimento, que é uma coisa que você não concorda, e quando alguém for olhar lá no SEI, a matrícula que vai estar lá é a sua, o login que vai estar lá é o seu, criado e assinado por você. Né? Então, tem que ter muito cuidado com isso aí. Nem os chefes transferirem para as pessoas que trabalham com ela e nem também os colegas de trabalho. Quando você precisar dividir com seu colega, mas tenha atenção de ler o que está sendo criado, para que você depois não seja cobrado por uma coisa que você nem tomou conhecimento. Pensar sempre os processos SEI pela lógica do processo físico. São iguais? Claro que não, são muito diferentes. Mas a gente precisa pensar no fluxo dele semelhante ao que era o fluxo de um processo físico, para não acontecer o que eu estava falando antes de atravessar documentos. Né? O processo já saiu do seu setor, já está em outra fase, em outra análise, e aí você fica inserindo coisas e alterando a sequência dos documentos. Eu já vi, por exemplo, aqui processos que já está todo pronto, todo concluído, a gente mandou para a reitoria para a emissão de uma portaria. Entre o despacho do chefe de gabinete, mandando emitir a portaria, e a portaria, o departamento envolvido foi lá e acrescentou um ou dois documentos. Então, fica muito esquisito, né? O processo fica muito confuso. Então, a gente evitar fazer isso. Então, Aline, quer dizer que eu nunca vou poder, depois que eu mandei, acabou, eu não tenho mais como incluir informação nem corrigir. Não, não é que você não possa, só que você tem que fazer da forma correta.
Se você percebeu que a informação que você mandou está incompleta ou está incorreta, ou enfim, você quer fazer alguma alteração naquilo que você já fez, você vai solicitar a devolução do processo. Você vai falar por e-mail, você vai criar um mecanismo, uma forma de entrar em contato com o setor que está atualmente com esse processo e pedir a devolução dele. E aí você vai inserir o que você achar que é necessário e devolver o processo para que ele continue depois tramitando no setor, certo? Sem manter, como eu digo, sem manter ele aberto para você, sem necessidade, aberto na sua janelinha, eu falo, e sem inserir documentos fora da ordem que deve ser, né? Da ordem que devem ter esses documentos. A gente pensar nos processos, nos documentos dos processos, sempre pela perspectiva de quem vai ver lá na frente. Hoje eu crio um processo, eu coloco os documentos que eu quero e eu entendo perfeitamente. Mas eu tenho que pensar que daqui 2 meses eu posso não estar mais aqui. Aí será que a pessoa que vai vir para o meu lugar vai conseguir compreender a lógica daquele processo? Ou mesmo a pessoa do setor seguinte vai conseguir compreender também a lógica desse processo? Então, a gente tem que pensar no processo sempre pela outra pessoa que vai ter contato com ele também no futuro. Ou imediatamente ou no futuro. Né? Porque os processos, apesar da gente achar que o processo do SEI some, ele não some nunca. Ele fica, uma vez aberto, ele estará lá para sempre. Né? Desde que você tenha o número desse processo, a qualquer momento você vai poder consultar. Então, imaginem que daqui a 5 anos, as pessoas que estiverem, talvez nos lugares que a gente está hoje, vai estar precisando consultar esses processos que foram criados por nós. E aí, será que essas pessoas vão ter clareza, vão conseguir compreender o que se passou naquele processo? Ou será que ele ficou confuso? Será que ele ficou mal instruído? Né? Então, a gente precisa pensar nessa forma também. Envio e acompanhamento de processo. Né? Eu percebo que as pessoas têm esse apego, esse medo de perder o processo. Eu deixo aberto para mim, porque se eu mandar para você, como é que eu vou saber como é que está o processo? Primeiro, existem 2 ferramentas que você vai poder utilizar aliás, 2 não, tem mais ferramentas. No SEI tem 2, né? Mas fora a ferramenta do SEI, você ainda pode ter uma terceira via, que é a criação de uma planilha. Então, você não precisa deixar esse processo aberto para você, desde que você tenha o número do processo, a qualquer momento, ele não precisa estar aberto na sua janela. Você vai lá na ferramentazinha de busca do SEI, coloca o número do processo e você vai ter acesso a ele onde quer que ele esteja, mesmo se ele já estiver, inclusive, encerrado. Então, não vamos mandar os processos e manter abertinho na nossa janela, porque não precisa. Uma coisa que a gente também não recomenda é utilizar o retorno programado. Tem lá a opção? Tem. Mas ela só deve ser usada em casos muito específicos, quando você está mandando para o setor que você sabe que tem as informações e que você, por algum motivo judicial ou exigência do MEC ou coisa assim, você precisa responder dentro daquele prazo. Se não for essa situação, você não precisa usar o retorno programado, até porque quando você usa o retorno programado, você vincula aquele processo à sua unidade. Então, vamos dizer que a Secretaria do Campus de Patu mandou para cá um processo com retorno programado. Mas a informação que a Secretaria quer não está comigo, está lá na DDO. Só que como o retorno programado está colocado lá, eu não consigo mandar o processo para a DDO. Eu só consigo mandar o processo de volta para quem mandou ele para mim. Então, não é muito bom usar, porque acaba atrapalhando o fluxo, acaba atrapalhando a tramitação. Aí você me pergunta, e como é que eu vou dizer que eu quero que esse processo volte em 10 dias, quando for o caso? Coloca no documento. Você não está criando um documento, né, um memorando, um despacho, um ofício. Nesse documento, você vai informar que você precisa dessa resposta em tantos dias. E aí, quem receber vai estar atento a isso e certamente vai fazer o possível para cumprir, sem necessariamente ter que ficar acompanhando o retorno programado. Usar as ferramentas para acompanhamento dos processos para conseguir desapegar. Quais são essas ferramentas, né, que a gente pode usar para acompanhar os processos sem ficar com eles abertos na nossa telinha? Como eu disse, o SEI ele dá 2 opções principais. Primeiro, cadê, gente? Estatísticas da unidade, me perdi aqui no slide. Estatísticas da unidade e acompanhamento especial. Estatísticas da unidade você vai ver nesse bloquinho que tem na esquerda da tela principal do SEI, tem aqui várias opções. 2 delas são acompanhamento especial e estatísticas da unidade. Como é que eu acompanho por meio dessas ferramentas?
O acompanhamento especial, eu vou abrir o próprio processo e dentro dessas ferramentas que tem em cima, tem uma que é um olhinho. Então, eu abro aquele olhinho e cadastro esse processo para dar acompanhamento especial a ele. Então, quando eu clicar aqui em acompanhamento especial, ele vai me mostrar todos os processos que eu cadastrei para dar acompanhamento especial. Isso aí não vai interferir na tramitação do processo. É diferente de eu manter ele aberto na minha tela. A outra forma é pela estatística da unidade. Quando eu clico aqui na estatística, aí eu vou ver aqui na opção unidade. E aí ele abre um espaço para eu dizer qual intervalo eu quero pesquisar. Eu quero pesquisar de ontem para hoje, eu quero pesquisar da semana passada até hoje, ou eu quero pesquisar, enfim, eu escolho entre duas datas o período que eu quero pesquisar. E aí, quando eu fizer isso, ele vai me mostrar todos os processos que passaram por mim nessa época. Os processos que eu abri, os processos que eu recebi, ele mostra quanto tempo cada processo passou com você, ele dá uma série de estatísticas para ajudar você, inclusive, a perceber que alguns processos podem estar demorando muito na sua tela. Que você precisa dar mais atenção a determinados processos para que eles não contem como processos que são demorados lá para você. Isso aqui é legal para que você consiga ver até quantos processos já tramitou aí na sua unidade. Aqui na Projeto, quando a gente abre, a gente até se assusta, né? O volume de processos que passa aqui realmente é muito alto. Mas eu não quero usar, certo? Eu não quero usar nenhuma dessas duas ferramentas, achei muito complicado. O que eu posso fazer? Criar uma planilha para acompanhamento dos processos. Sempre que um processo chegar para mim, eu cadastro ele numa planilha, o número do processo, de onde ele veio, qual é o assunto, enfim, eu faço várias observações acerca daquele processo e guardo aquilo. Porque a qualquer momento que eu precisar do número do processo, ele vai estar lá, detalhado para eu poder fazer a pesquisa, né? É esse exemplo aqui. Essa planilha é o que a gente usa aqui na Projeto, inclusive. Vocês vejam que ela é uma planilha do Google, então ela é uma planilha que várias pessoas têm acesso a ela ao mesmo tempo. E quem abre o processo, vocês lembram, né, que quando o processo chega para você, ele fica vermelhinho. Né? Então, aqui a gente já tem uma regra. Quem abriu o processo, imediatamente cadastra o processo nessa planilha. Aí aqui a gente tem o número do processo, a origem, quem mandou esse processo para mim? O interessado desse processo, que aqui eu bloqueei para vocês não expor nada pessoal aqui. O assunto desse processo, atribuído a quem, né, porque aqui na nossa tela nós temos 7 pessoas que utilizam, então a gente precisa, aliás, 8 pessoas, então a gente atribui os processos a um servidor específico que vai cuidar daquele assunto. Eu coloco a data que eu recebi e, se eu quiser, eu vou acrescentando aí as informações que eu achar necessárias. Aqui embaixo, vocês vejam que a gente tem algumas abas também. Eu tenho a aba do ano, eu tenho a aba de processos antigos, eu tenho a aba por assunto, né? Então, isso tudo aqui facilita também o controle dos processos. Então, esse processo aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, que está muito pequenininho, mas esse primeiro processo aqui, a data dele é 4 de janeiro. Vocês acham que eu preciso ter um processo de 4 de janeiro aberto na minha tela para ter acesso a ele? Claro que não. Mas eu venho aqui, copio o número do processo, jogo na pesquisa do SEI e vou ver o que foi que houve com esse processo. Onde é que ele está hoje, se ele já encerrou, quais documentos tinham nesse processo. Então, essas ferramentas, tanto o acompanhamento especial, as estatísticas da unidade e a utilização de planilha, permite que eu acompanhe os processos sem que eles fiquem abertos na minha janela. E aí, por fim, né, o processo tramitou, chegou aqui para mim com o resultado final. Eu não tenho mais o que fazer com esse processo. Então, eu vou encerrar. Uma vez que não resta tramitação pendente, eu encerro esse processo na minha unidade. E aí, como eu já tenho ele salvo numa planilha, né, arquivado ali as informações daquele processo numa planilha, eu não vou ter problema nenhum em arquivar o processo. Encerro o processo, ele vai sumir da minha tela. Quando eu abrir lá, eu vou ver que ele não tem nenhum andamento aberto. Mas, assim, sempre que eu precisar consultar ou pegar alguma informação que tenha nele, eu só vou colocar ele na busca do SEI e vou ter acesso a ele novamente. E caso seja necessário, às vezes acontece até com certa frequência, a gente encerrou um processo porque ele lidava, por exemplo, com a contratação de uma pessoa. Essa pessoa foi contratada, já está toda ok, só que o contrato dela está chegando ao fim. E aí eu preciso prorrogar esse contrato, fazer um aditivo de contrato para prorrogar. Então, eu reabro esse processo.
mas eu não reabro de qualquer forma. Eu vou colocar um documentozinho explicando, esse processo está sendo reaberto para tratar da prorrogação do contrato, que era o objeto original do processo. E aí eu sigo com a tramitação que eu preciso até chegar o momento de encerrar ele novamente, certo? Então, essas ferramentas que eu estou passando aqui é para mostrar para vocês que a gente pode ficar super tranquilo em desapegar dos processos. Inclusive, se eu esquecer, o processo veio, mas eu estava com muita pressa, eu esqueci de anotar o número do processo. O que eu faço? Vai lá na estatística da unidade e pesquisa a data que você acha que esse processo chegou para você. E aí ele vai estar lá. Com certeza vai estar lá o número dele. Se você usa muitos aí, pode ser que você precise abrir vários processos para chegar no que você quer. Mas se você não tramita tantos assim, rapidamente você vai identificar qual é o processo. Porque lá ele vai separar os processos que você abriu, os processos que chegaram para você. E dentro desses dois grandes blocos, ele ainda vai separar por assunto. E aí, quando você abre lá, você vai ver cada um dos processos que tramitou naquele período, que foi aberto por você e com aquele assunto. Então, ele fica lá todo separadinho para facilitar a sua busca. Então, era isso. A minha parte, gente, eu queria falar mais sobre isso. Né? E não tenham medo de fechar os processos e não precisam deixar eles abertos para vocês. Suene, a questão das dúvidas, vai ser agora ou vai ser lá na horinha final? Eu acho que a gente pode levar para o final, quando eu encerrar a gravação, tá? Pronto. Então, gente, da minha parte era isso. Eu espero poder ter contribuído aí com vocês. E agora, deixar com a minha amiga Isabel. Boa tarde, pessoal. Sempre muito bom ouvir a Aline, né? Nesse momento aí, quando ela fala nesse desapego, eu me lembro muito, é uma das coisas que mais ficam no nosso processo, né? Porque realmente a gente parece ter a necessidade de deixar ali, mas quando o volume de processo é tão grande, tem que desapegar mesmo, né, Aline? Então, pessoal, um pouquinho diferente aqui do que a Aline tem para trazer em relação à tramitação dos processos e ao mesmo tempo complementando as informações dela, eu quero dar um pouco de ênfase, a gente vai pensar um pouquinho na situação de prazo e no resultado, no que aqueles processos geram, quanto a questão de impacto em folha de pagamento, quanto a questão de alteração da remuneração do servidor, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho nesse sentido, para vocês perceberem o que é que as demandas de vocês geram para a gente, né? Especialmente em termos de fechamento de folha de pagamento, para a gente poder realmente ter uma tramitação de processo que ela flua bem e chegue a tempo da gente fazer a implantação, chegue a tempo da gente concluir, né, o objeto daquele processo, que muitas vezes é uma questão remuneratória, certo? Então, hoje a gente vai pensar um pouquinho em relação aos procedimentos e prazos para a concessão de afastamentos. Quando a gente pensa aqui em afastamento do servidor, tem a maioria dos atos de afastamento, eles são discricionários à administração. Então, precisam que os processos sejam abertos com uma certa antecedência. Só um minutinho. Só colocar o carregador aqui no notebook. Precisa que a gente pense com uma certa antecedência, né? Abra os processos com uma certa antecedência para que ele tramite e que a liberação do servidor seja feita de uma forma completa, de um ato completo, concretizado, para que haja o afastamento do servidor. Isso significa licença-prêmio, licença para capacitação, licença para trato de assuntos particulares, licença por motivo de saúde tem uma especificidade diferente, né? Não obedece a uma agenda, não obedece a um cronograma. Então, essas outras licenças, elas devem ser abertas, pensadas, né, antecipadamente. No caso dos servidores docentes, a gente tem um momento em que a gente pode levar essa programação dessas liberações, que é o momento da distribuição de carga horária dos docentes, né, onde há um planejamento para poder ser feito essas liberações. E aí as demandas chegam para a gente com tempo de tramitar, de ser deferidas, de fato os processos serem enviados para emissão e publicação das portarias, que é o ato, né, o ato que vai de fato
conceder o direito do servidor se afastar. Então, a gente não pode pensar no que diz respeito a uma liberação de forma retroativa, porque a gente estaria caracterizando que aquele servidor se afastou antes da liberação de fato acontecesse, né? Antes da concessão. Então, são algumas situações em que a gente precisa pensar nas implicações, especialmente com toda essa transparência que a Aline colocou, que o SEI disponibiliza, né? Lá no SEI vai estar todos os atos, então a gente não tem como ver que um processo caminhou e foi deferido num determinado tempo, mas com efeito retroativo para cobrir uma falta de organização, de planejamento ou de uma situação que chegou assim de forma imediata. Então, realmente, a gente precisa pensar no SEI e nos processos com esse grau de antecedência e de planejamento. E no caso dos técnicos, nós não temos assim um marco específico para fazer esse planejamento, como nos docentes que a gente colocou como sendo a distribuição de carga horária. Então, fica aí a dica para os chefes, né, os chefes das unidades, os diretores, a pensar num momento que seja um cronograma, um momento de planejamento para o ano cível ou para o semestre também, obedecendo também mais ou menos a organização da liberação dos professores, certo? Quando a gente pensa nisso, aí a gente lembra da situação atual do pagamento do Estado, né? Onde o pagamento está sendo feito de forma antecipada. Então, aí a gente está trabalhando com um mês à frente, né? E aí eu vou fazer a mesma pergunta que a Aline. Esse pagamento antecipado é amigo ou é inimigo da gente, né? É nosso amigo ou nosso inimigo? Já teve momentos aqui da gente na folha de pagamento, a gente está pedindo a Deus para acabar esse pagamento antecipado, e depois a gente se arrepende de tomara que continue, porque está bom assim, né? Mas, realmente, essa condição atual do calendário do pagamento do governo do Estado nos impõe uma necessidade muito maior de se planejar, de nos planejarmos. Porque os atos de pessoal que têm impacto na folha, na remuneração do servidor, eles precisam chegar para a gente, e não só chegar para a gente, mas já estar com a portaria publicada com bastante antecedência, né? E pensando nisso, como é que acontece hoje? Para que o pagamento, a antecipação aconteça no dia 15 de cada mês, nós precisamos estar com a folha encerrada e despachada para Proplan no dia 5 de cada mês. Isso não é uma missão fácil, não é uma missão fácil de jeito nenhum. Para isso, muitas vezes o pessoal da folha fica noite adentro, dias seguidos, para a gente conseguir levar para a folha de pagamento todos os atos que estão previstos acontecer para o mês posterior, né? Porque a folha fecha antecipadamente, como já foi dito. Mas aí a gente precisa criar um marco, né? E aí a gente veio com esse calendário para que a gente possa se organizar e dar também uma maior transparência para vocês, para toda a comunidade, de até quando, quais atos, até que data, até que limite, né? Ter esse parâmetro de que aqueles processos vão entrar na folha de pagamento do mês consecutivo. Então, nós criamos aí esse calendário para 2022, onde a gente destaca em azul a última edição do JOERN, não é a última edição do mês, mas é a última edição do JOERN daquele mês que vai ser possível a gente implantar os atos na folha de pagamento do mês seguinte, né? Isso significa dizer, no caso aqui de janeiro, que todos os processos que tramitarem forem publicados até o dia, no JOERN da edição de 21 de janeiro, eles entrarão na folha de fevereiro. Depois disso, do JOERN de 28, 4 e 11 e 18 ficarão para a folha de março. E aí a gente vai fazer uma circular, né, um memorando circular, para que vocês tenham acesso a essa informação e consigam tanto saber para referências pessoais, de demandas pessoais, quanto do departamento, da unidade, se aquele ato, de fato, vai entrar na folha de pagamento do mês ou se vai ficar para posterior, certo? Vamos pensar aqui numa renúncia de um chefe de departamento. Eu sou chefe de departamento e quero renunciar hoje é dia 23 e eu quero renunciar à minha chefia hoje, minha função. Então, se eu renunciar com a data de hoje, esse documento chegar para projeto e para fazer a destituição, eu tenho que me lembrar
que, apesar de eu estar pedindo a minha renúncia do dia 23/11, eu já recebi de forma integral o pagamento de novembro. Já está despachado, já recebi minha antecipação dia 15, e dia 30 vou receber o demais, né? O restante do valor. Então, isso vai gerar uma devolução de dinheiro, né? Uma devolução de valores referente aos dias em que eu não vou estar mais investido da função. Então, isso vai fazer com que eu pense, eu vou renunciar, mas eu vou renunciar para o dia de hoje, eu posso renunciar para o dia 30, e o meu colega vai assumir a partir do dia 1º de dezembro. Então, esses são pequenos detalhes que a gente pensa e que vai impactar realmente lá na frente, para que a gente evite algumas situações de abertura de processo de devolução de valores ou coisa do tipo. Quando são atos em que o valor vai entrar, vai ter um acréscimo, muito embora não entre na folha, se ficar para a folha do mês subsequente, a gente vai receber, tem como a gente fazer a implantação do valor proporcional e retroativo, né? A partir da data de emissão da portaria, de uma portaria que saiu no dia 28 de janeiro e que não deu tempo, não entrou na folha de pagamento de fevereiro. Então, eu tenho como fazer esse pagamento retroativo. Quando é uma diminuição, uma redução no salário, aí fica mais difícil fazer esse tipo de compensação e aí vai ter uma notificação do servidor para a questão de devolução, certo? Então, enquanto gestores, né, assim, das unidades, a gente precisa pensar nos atos de pessoal que tem esse impacto na remuneração do servidor, para que a gente consiga realmente fazer com que a demanda chegue de forma antecipada e a gente tenha tempo hábil para tramitar o processo e que chegue a tempo da folha de pagamento ser encerrada. Então, fica esse calendáriozinho. Outra coisa que a gente queria mostrar é que para que um ato, né, uma portaria seja implantada no JOERN, seja publicada no JOERN da Sexta, a gente fez até aqui um quadrinho. Aline? Pronto. Todas as edições do JOERN, elas saem na sexta-feira, mas nós temos uma data limite para enviar essas publicações para o JOERN, que é a segunda-feira. Então, na segunda-feira, todos os processos que forem tramitados, minutados, para a chefia de gabinete para emissão de portaria e publicação, eles entram no JOERN da sexta, porque aí você pode pensar assim, mas eu vi meu processo sendo tramitado e ele já estava na chefia de gabinete na quarta-feira, mas não saiu na sexta. Não, se foi terça, quarta ou quinta essa tramitação, sexta, só vai ficar para o JOERN da próxima semana. Então, são coisas simples que para a gente, na nossa rotina, já tá no automático, mas que vocês precisam realmente perceber, né, como funciona, para que vocês também possam ter esse entendimento na hora de gerar as demandas. Esse calendário vai ser divulgado com vocês por um memorando circular, certo? E depois a gente vai colocar na nossa página da Progep. Pensando nisso, a gente também vê, como eu falei, né, diferente de todas as outras situações, a gente vê as licenças médicas, os afastamentos médicos, que aí a gente não tem como fazer um cronograma, um planejamento, né? Então, são os únicos atos de afastamentos assim, que a gente realmente aceita a questão da retroatividade, porque não tem como a gente se planejar. Então, o servidor pega um atestado de 15 dias, eu acho que a maioria de vocês já sabe, mas a gente vai reforçar aqui. Se tem um atestado médico de até 15 dias, ele dispensa a convalidação da junta médica, abertura de processo para a oficialização da licença médica, e ele entra apenas como justificativa da ausência no ponto do servidor, no boletim de frequência, no livro de ponto, seja o que for. Já os atestados com afastamentos superiores a 15 dias, aí eles precisam realmente de uma convalidação da junta médica oficial do Estado, precisa entrar em contato com o IPERN, fazer o agendamento, o servidor ser encaminhado pela guia de encaminhamento ao IPERN, que deve ser assinado pelo chefe imediato. Na dificuldade da assinatura do chefe imediato, a gente da Progep tem essa prerrogativa também de encaminhar o servidor à junta médica, e aí o servidor se apresenta na junta médica, que tem um prazo desde a emissão do atestado de até 30 dias para passar pela junta médica. Ele retorna à diretoria de pessoal com o documento em mãos da concessão da licença, e aí sim a gente vai abrir o processo,
para enviar para enviar a minuta da portaria, publicação e formalização desse afastamento. O que isso não se confunde com esse prazo todo para oficializar o processo, ele não pode se confundir com a necessidade que o servidor tem imediata, na verdade até a obrigação imediata do servidor se justificar e apresentar cópia do atestado ao chefe imediato. Porque acontece muitas vezes o servidor pegar o seu atestado, achar que já está, marcou sua perícia e achar que já está tudo ok. Mas aí realmente precisa avisar imediatamente ao chefe a questão da frequência, e aí a formalização da licença ela acontece depois da perícia, depois da emissão da portaria e tudo mais, certo? Então, não se confunde a questão de oficializar a licença com a necessidade imediata de justificar a sua ausência. A gente vai falar um pouquinho também aqui em relação ao pagamento de substituição de férias e demais afastamentos legais. O pagamento das gratificações de cargos em comissão e funções eletivas aos seus substitutos, nos impedimentos e nos afastamentos legais, ela acontece de acordo com o artigo 38 da Lei Complementar 122, certo? Então, nos casos de substituição de férias, desde que as férias do servidor titular seja de forma integral, o substituto legal recebe os 30 dias da substituição, em referente à função gratificada, certo? Nos demais impedimentos, atestado médico, afastamentos, licenças, o substituto ele recebe a partir do 30º dia. A gente precisa essa demanda chegar para a Progep para que a gente providencie a portaria de substituição, para que o subchefe, o vice-diretor responda pela unidade, mas o pagamento da gratificação ela fica condicionado, conforme a lei, posterior ao 30º dia de efetiva substituição, né? Até enquanto durar o afastamento do servidor. E essa é, mais uma vez, uma daquelas demandas que precisa chegar de forma antecipada às férias do servidor. Se você já faz a programação das suas férias, né? Já envia um memorando à Progep pedindo a portaria de substituição do subchefe e, consequentemente, a inclusão da função gratificada na folha, né? Então, isso precisa chegar pelo menos com um mês de antecedência para que a gente possa tramitar e garantir a implantação em folha de pagamento. Aí a gente vai falar aqui de as férias do servidor, né? Tanto os docentes quanto os técnicos. Hoje, o adicional de pagamento das férias, ele não está condicionado ao gozo das férias. A gente tem um cronograma de pagamento que leva em consideração ou o calendário das férias, no caso dos docentes, o calendário, né, de férias, e no caso dos técnicos, na maioria dos técnicos, alguns docentes que foram admitidos depois de 2016 também levam em consideração a sua data de admissão para o pagamento do adicional. Mas a gente está trabalhando numa resolução para que a gente possa mudar essa situação e a gente consiga fazer conforme está previsto na lei, onde o pagamento ele é feito de acordo com o gozo, a programação de férias do servidor, certo? Então, assim, é essencial que cada gestor administrativo, né, mantenha na sua unidade o cronograma de férias dos seus servidores atualizado e comunique ao departamento de pessoal e a Progep ao departamento de pessoal o período de gozo daquele servidor. Nós sabemos que as férias docentes ela fica condicionada ao período não letivo do calendário acadêmico, né? Já as férias do técnico precisa ter essa cronologia certinha, esse cronograma certinho, e que isso chegue para ficar registrado no assentamento funcional. Porque muitas vezes acontece de ser necessário ver qual foi o período do afastamento do servidor e a gente não tem esse registro em pasta. Aí a gente volta o processo à unidade de lotação para que possa ser feito o levantamento no livro de frequência do servidor, certo? Então, é necessidade realmente que cada setor de lotação mantenha o seu cronograma atualizado com a programação das férias e o registro e o devido registro no livro de ponto. E o comunicado à Progep para que a gente possa realmente também fazer o registro no assentamento funcional do servidor.
A gente pensou nesses pontos para que vocês possam perceber a necessidade que nós temos de manter a folha de pagamento refletindo exatamente a situação funcional do servidor. E que a gente evite também posteriores processos de abertura de devolução de valores, que sempre é muito desgastante, tanto para os servidores quanto para a gente e para a gestão, né? Então, fica realmente essa pincelada, a intenção não era entrar em processos específicos, porque a gama de processos é muito grande, mas fica realmente só essa pincelada para que a gente possa perceber quais são as demandas que a gente gera no departamento e o que isso implica, especialmente em termos de remuneração do servidor, certo? Então, espero que a gente tenha esclarecido, e qualquer pergunta a gente deixa para depois do momento de Ismael, né? Que Ismael vai falar um pouquinho agora acerca da contratação e outros pontos. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como é que vai? Tem muitos professores aí com quem eu tive contato lá no PIBIC. Estava olhando aqui, professora Beatriz Pazin, professora Camila, professora Berenice. E agora a gente está desse lado aqui tratando sobre a questão da contratação de professores provisórios, né? E mais lá na frente um pouquinho a gente vai falar rapidinho sobre o PIT. Pessoal, acho que vai ser rápido aqui, vou projetar uma tela, certo? Só um minutinho. Projetando a segunda tela aqui do monitor. Pronto, acho que tá bom assim, né? Muito bem, a gente vai falar brevemente sobre a contratação de professores temporários, sabe? E essa contratação, ela é baseada nessa lei de 2015, a lei 9939 de 2015. Essa lei, ela trata, só um instante, eu estou com ela aberta aqui. Essa lei dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado pela UERN para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. O que mais nos interessa nessa lei para esse momento, a lei 9939 de 2015, é uma lei estadual, uma lei do RN, vai ser o nosso artigo 2º e o nosso artigo 6º. Para a gente não ficar nesse PDF aqui o tempo todo, eu formatei uma apresentação aqui para ficar mais fácil para a gente, sabe? O artigo 2º dessa lei, como os queridos professores e colegas sabem, né? Concurso para professor temporário é algo que acontece com certa frequência todo ano na UERN, né? A gente tem os concursos para efetivos, que são mais difíceis de acontecer, a gente tem um concurso autorizado aí pela governadora, então é provável que ele aconteça ano que vem, mas fora esse concurso efetivo, que é um prazo mais demorado, né, e tudo, e demora a acontecer, a gente tem todo ano concursos para professores temporários, né, para suprir licenças, né, para suprir afastamentos, para suprir nomeação de servidores em outros órgãos. Então, a gente lança processos seletivos simplificados. Eles giram ali em torno de mais ou menos um mês da publicação do edital, inscrição, homologação da inscrição, prova didática, depois avaliação do Lattes, publicação de resultado preliminar, publicação de resultado final. Esse processo dura mais ou menos um mês. A gente consegue fazer em um mês, às vezes até um pouquinho antes. E aí, depois que a gente publica o resultado final, nós temos a parte das convocações, né? A gente tem os classificados, os aprovados, e aí a gente vê a convocação. A gente seleciona o primeiro colocado, que preenche a vaga, faz a convocação, aí em torno de 7, 10 dias, a pessoa já está com um contrato assinado para já ir se apresentar ao departamento,
e dar a sua aula como professor temporário, como professor substituto, né? Então, é uma coisa que acontece com bastante frequência todo ano. Eu acho que 4, 5 vezes no ano a gente lança editais para selecionar professores provisórios, né? Eles podem ter contratos de até 2 anos, né? Geralmente é 1 ano, e aí renova por mais 6 meses, às vezes renova por mais 12 meses. Isso depende da licença, depende da justificativa, que a gente vai chegar agora, depende da justificativa que foi usada para vincular a contratação do professor temporário com uma situação de um professor efetivo, depende de quando esse professor volta, aí esse contrato do professor temporário vai ser válido até aquele professor voltar. E quais são essas situações? No artigo 2º, a gente tem aqui associação de matrículas, né? Para fins previstos pelo artigo 37, inciso 9 da Constituição, é algo que está previsto, essa contratação temporária, necessidade de temporária e excepcional interesse público, é uma coisa que vem da Constituição, e a gente tem aqui, né, que para os fins previstos na Constituição e por esta lei, considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público a contratação de professor para exercer em substituição e em caráter precário, quer dizer, não é efetivo, precário, é um contrato que pode ser rompido a qualquer instante, conforme interesse da administração. Professor para exercer em substituição em caráter precário, o magistério no lugar de docente efetivo, em razão desse docente efetivo ter pedido vacância do cargo. Por exemplo, o professor que passa no concurso da UFRN, da UFC, da UES, acaba saindo da UERN, né? Vacância de cargo decorrente de aposentadoria, falecimento, demissão, exoneração. A gente tem alguns professores se aposentando, né? Alguns, ano passado, pediram vacância para assumir cargo na UFRN, acho que aconteceu isso em Caicó. Infelizmente, né, nós tivemos, se eu não estiver enganado, 2 falecimentos na pandemia, né? O professor Luiz de Souza foi o primeiro. E aí, todas essas situações, aqui na linha A, elas geram para os departamentos que tiveram a vacância decorrente de aposentadoria, decorrente de falecimento, demissão, exoneração, gerar a oportunidade desse departamento solicitar a contratação de um professor temporário. Mas é só assim, um professor se aposentou, eu já tenho direito a solicitar projeto que faça uma seleção para contratar um professor temporário. Não é bem assim. A gente tem uma coisa muito importante que a gente vai ver lá embaixo, que acaba limitando as oportunidades para fazer contratos de professor temporário, né? Isso tem a ver com o nosso orçamento, né? Limitação financeira, orçamentária. Qual é a outra oportunidade que existe e pode gerar para os departamentos a contratação, né? Pedir professor provisório, né? Afastamento para o gozo de licença prevista em lei, em regimento ou em regulamento. Essas licenças, meus amigos, está prevista aqui, ó. No nosso regime estatutário, né? Nós somos concursados da universidade e nós temos um regime estatutário, que é a Lei 122 de 94, né? Por exemplo, o servidor público federal, ele tem a Lei 8.112, né? O servidor público do Estado do RN tem a Lei 122/94, né? Que é o nosso regime estatutário. E aqui no capítulo 5, nós temos aqui as licenças, né? Geralmente são essas licenças aqui que acontecem com a gente, né? Por motivo de acidente em serviço, doença profissional, isso não tem acontecido. Gestação, adoção, guarda judicial, doença em pessoa da família, afastamento, cônjuge ou companheiro, as licenças estão todas listadas aqui, né? Licença prêmio por assiduidade para tratar de interesse particular. Lógico que nós temos aqui que ter toda a programação do departamento, naquelas licenças que podem ser programadas, né? Por exemplo, as licenças que podem ser licença prêmio, por exemplo. Às vezes a gente tem departamento que tem 2 professores que querem tirar a licença prêmio, né? Às vezes nós temos 3 professores que querem tirar a licença prêmio. É bom que o departamento consiga fazer uma programação para que um professor tire a licença prêmio, quando ele retornar, outro já tire, quando ele retornar, o outro já tire, porque aí a gente consegue, geralmente a licença prêmio são 3 meses, né? Se não estiver enganado, acho que é isso.
a gente consegue suprir a necessidade, às vezes, com um único contrato temporário, sabe? Sem ter que ficar encerrando o contrato, fazendo seleção, encerrando o contrato, fazendo seleção. Então, se a gente conseguir, se o departamento conseguir fazer uma programação, nós temos 3, 4 professores que precisam tirar licença prêmio, é um direito, né? Vamos fazer uma programação aqui, vamos tirar o primeiro, vamos gerar a oportunidade de fazer um contrato temporário. Quando esse voltar, a gente não encerra o contrato temporário, porque outro professor já vai tirar a licença prêmio, e aí a gente consegue continuar com esse outro contrato temporário e mais lá na frente renovar, se for o caso, sabe? Então, esses afastamentos por licença geram, conforme nosso regimento, né, a Lei 122/94, gera a oportunidade do departamento solicitar também a contratação de professores temporários, né? Como eu falei, se o departamento conseguir fazer uma programação, às vezes a gente consegue usufruir o máximo possível do contrato temporário, para a gente não ter que ficar fazendo seleção e encerrando o contrato e pedindo provisório, encerrando o contrato e pedindo provisório, né? A outra linha que gera oportunidade para o departamento ter o seu professor substituto, seu contrato temporário, é a linha C aqui, né? Afastamento de professor para exercer em substituição, né? É o afastamento de efetivo por nomeação, por período certo, para exercer os cargos administrativos de reitor, vice-reitor, pró-reitor e diretor de campus, né? Se eu não estiver enganado, agora, recentemente, em Açu, um professor, acho que de geografia, assumiu a direção do campus, e aí a gente já está trabalhando num edital para promover a substituição dele, né? Usando essa justificativa legal. Quando a gente fala de justificativa legal, são essas aqui. A gente não pode, a qualquer tempo, fazer seleção para contrato temporário, sabe? A gente não pode nem fazer seleção, por exemplo, para cadastro de reserva. Quando um departamento pretende solicitar para a gente a contratação de um professor temporário, a gente tem que ter em mente essas vinculações, essas associações de matrícula, né? Eu vou solicitar um professor temporário no Departamento de Economia de Pau dos Ferros, vinculando essa necessidade à vacância decorrente da exoneração. É uma justificativa legal. Eu vou solicitar a contratação de um professor temporário por conta da licença maternidade de uma professora, é uma justificativa legal. A gente consegue colocar isso num memorando, e a gente manda isso, uma tabelazinha bem detalhada, a gente manda para a assessoria jurídica vai ver toda a legalidade desse pedido e da vaga, vai ver que elas conseguem se associar, uma coisa está legalmente vinculada à outra, e aí a assessoria jurídica diz para a gente, olha, a necessidade existe, é legal, a justificativa é aceitável, tá? Dentro da norma, podem liberar o edital. Aí a gente pega e publica o edital, e aí começa a fazer a nossa seleção. Então, toda vez que a gente for pensar na contratação de professor temporário, é bom que a gente tenha em mente a Lei 9939, principalmente seu artigo 2º, e conseguir colocar a necessidade do departamento, por docente temporário, vinculada a uma situação legal dessas, né, nesses 3 itens. A outra situação que nós temos é essa daqui, mas eu vou falar dessa daqui depois. Seria professor visitante, né? Contrato de professor visitante para trabalhar na universidade. Mas isso daqui eu vou falar na próxima. Tem um detalhe, como eu falei no começo, né? Às vezes não é tão fácil a gente ver a demanda do departamento e já de pronto conseguir fazer um processo seletivo usando uma justificativa legal. Por quê? Porque nós temos todo um quadro e nós temos todo um orçamento, sabe? E aí, quando a gente pensa na contratação de professores temporários, a gente tem um limite. O número total de professores substitutos, conforme fala o artigo 6 aqui, aqui se refere o artigo 1, artigo 1º, inciso 1º, das alíneas A, B e C desta lei, não poderá exceder a 20% do total de docentes em atividades na universidade no estado do Rio Grande do Norte. Quer dizer o quê? Quer dizer que mesmo que aconteça de existirem as justificativas legais para contratação, seleção, convocação de professores temporários, a gente tem que respeitar esse limite de 20%, sabe?
E aí, mesmo que surjam as vagas e as oportunidades de contratação, se tiver excedendo esse limite de 20%, a gente não vai conseguir fazer a contratação. A gente vai estar infringindo um limite legal, sabe? É por isso que, às vezes, a gente não consegue, sabe? Fazer uma nova convocação, por exemplo, de alguém que já está selecionado nas vagas remanescentes, porque a gente pode correr o risco de exceder esses 20%. Então, tudo isso aqui é muito bonito, é até fácil de entender, é até fácil para os departamentos solicitarem no nosso formulário, né, no formulário de solicitação de contrato docente, que é um formulário que é analisado pela CDCD, que é um trabalho que a CDCD está fazendo agora, né, nesses dias, inclusive está fazendo hoje. É fácil a gente ver as necessidades dos departamentos e as vinculações legais, mas aí quando a gente chega aqui, aí é que complica, sabe? Porque a gente acaba limitado nesses 20%. E aí a gente não consegue exceder isso daqui. A assessoria jurídica, toda vez que a gente manda uma solicitação para publicação de um novo edital, para a seleção de docente temporário, ele pergunta, e o limite do artigo 6º está sendo respeitado? Quem são os contratos temporários? Cadê a lista? Tem prorrogação? Eles vão encerrar quando? Né? Se a gente contratar esses que vocês estão pedindo nesse novo edital, vai exceder esses 20%? Então, a gente fica, às vezes, bem limitado por conta disso, né? E acaba sendo certo porque, assim, às vezes a gente não tem, a universidade não tem a dotação orçamentária para isso, né? Toda vez que a gente faz uma contratação, um dos considerandos para a contratação lá do professor temporário é o considerando que trata da dotação orçamentária, da previsão da dotação orçamentária, que, inclusive, acho que já está até perto de vencer agora e a gente teria que esperar a próxima para o ano que vem, né? A outra oportunidade de contratação de professor temporário pela universidade, na mesma lei 9939, é essa de professor visitante, sabe? Só que essa é uma questão que ela tem tudo a ver com a política da universidade. Geralmente, nos últimos anos, os últimos editais de contratação de professor visitante, né, nacional ou estrangeiro, ela é autorizada pela universidade para pós-graduação, né? Inclusive, eu acho que a gente tem até um edital para o comecinho do próximo ano, para a gente publicar para professor visitante. Pronto, a gente terminou aqui o que a gente acha de mais importante, mais preciso para a questão dos contratos temporários, sabe, pessoal? Só vou falar só mais um detalhezinho a respeito do pitch, e aí a gente abre para as perguntas, né? Esse item aqui, isso, plano individual de trabalho e distribuição docente, que é a carga horária. A gente teve um probleminha agora, recentemente, né? Porque a gente teve algumas inconsistências, né? Era justamente sobre isso que eu queria falar agora. Quando a gente vai fazer a distribuição da carga horária, aliás, quando os professores vão preencher o PIT, o SAI, que é o Subsistema de Unidade Acadêmica, é um sistema que está lá na PROEG, né? Que eu acho que quem cuida lá é o professor Iron. Os departamentos acabam informando para a PROEG, para o SAI lá, acho que para a pessoa do professor Iron, as disciplinas, né? A carga horária das disciplinas. Só um minutinho, por gentileza. As cargas horárias das disciplinas. E aí pode acontecer de uma ou outra coisinha tá errada. Às vezes é para digitar um 4, digitou um 6, e aí fica uma incoerênciazinha, uma incongruênciazinha na distribuição da carga horária na graduação, né? Quando isso acontece, a gente tem que entrar em contato com... Vocês estão ouvindo o WhatsApp? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Desculpa, pessoal. Quando acontece alguma incongruênciazinha, algum erro, alguma distribuição de carga horária errada que tá equivocada lá no preenchimento do PIT, às vezes a gente consegue resolver isso conversando diretamente lá no SAI com o professor Iron, sabe? Professor, olha, eu acho que era para estar 6 horas aqui, não era para estar 4, sabe? Era para estar a hora da regência aqui, não tá. Então, quem faz esse cadastro é justamente o pessoal lá da PROEG. Quando é sobre pós-graduação, aí os programas de pós-graduação, eles informam
as horas e os componentes, as disciplinas, lá para a Propeg. Se eu não estiver enganado, é na pessoa do Duane, acho que é o técnico, né? As planilhas são enviadas com a distribuição da carga horária dos cursos, né, de pós-graduação, lá para a Propeg, para o setor, para a direção de pós-graduação, acho que precisamente para a pessoa do Duane, e ele lança as informações das disciplinas e das horas lá no sistema de distribuição de carga horária, lá no PIT. E aí, se a gente tiver algum problema com regência, algum problema com carga horária na pós-graduação, então os departamentos podem entrar em contato direto com a Propeg e aí conversar com o Duane lá na diretoria de pós-graduação. O que é a CDCD? Quando a gente termina o preenchimento do PIT, distribuição da carga horária, a CDCD é uma comissão que é vinculada à reitoria, que ela vai analisar todos os 50 relatórios analíticos dos departamentos, né? A comissão é composta pelos adjuntos das pró-reitorias, né? O professor Vogel é o presidente da comissão, da PROEG a gente tem a professora Fernanda, da PROEX a professora Eliane Anselmo, da PROPEG, professor Cláudio, do Fórum de Diretores, professor Gerson Garrido, e o outro acho que é o professor Léo Vigil, exatamente. E aí eles pegam os relatórios analíticos e pegam também os formulários de solicitação docentes, a gente falou um pouquinho antes, e aí eles fazem a análise da distribuição da carga horária. Às vezes eles pedem diligências para os departamentos corrigirem uma ou outra distribuição de carga horária, e às vezes eles já homologam. E aí eles conseguem ver a necessidade da distribuição da carga horária, ver se tem carga horária ociosa ou não, ver os contratos que estão a se vencer, os professores temporários, ver a solicitação do departamento com base no formulário que o departamento preenche, e aí eles dizem, olha, a gente homologa a distribuição da carga horária do Departamento de Economia de Pautas Férreas, a gente concorda que é necessária a contratação de 2 docentes temporários, levando em consideração o afastamento da professora tal e a nomeação para cargo administrativo da professora tal. E aí a CDCD faz o seu parecer e aí devolve para a PROEG. E aí a PROEG vai ver a justificativa, vai ver se o professor de fato está afastado, vai ver se o professor já está retornando, vai ver se não retornou outro professor do departamento, vai ver se não teve um outro afastamento de última hora, tipo licença para tratar da saúde, e aí vai autorizar ou não, vai dar início ou não aos procedimentos de publicação de novo edital, de seleção, de todo mundo, sabe, para contratação. Bem, o que a gente acha de mais importante sobre contratação de professor temporário e a questão do PIT, da distribuição da carga horária, é essa parte aqui. Um detalhezinho, se a PROEG não conseguir resolver algum probleminha que surja em relação à carga horária da graduação, se a PROPEG não conseguir resolver algum probleminha que surja na questão da carga horária da pós-graduação, pode ser que seja um detalhe que tem que ser resolvido pela DINF, sabe? E aí o departamento pode entrar direto em contato com a DINF, ou o que eu acho melhor, mais rápido, através de um memorando no SEI, memorando simples, é tudo pelo SEI hoje, como a Aline estava mostrando, né? Memorandozinho no SEI, olha, o professor está querendo preencher o PIT, mas está com esse problema, está com esse detalhezinho aqui na pós-graduação, não está aparecendo essa horazinha. Aí a DINF vai ver se tem algum valor errado nas suas planilhas, nas suas tabelas, sabe? E eu acho que é isso. Por enquanto, acho que é isso. Agora a gente vai para as perguntas, né? A gente vai falar um bocado sobre isso agora. Vou parar aqui a apresentação. Obrigada, Aline, Isabel, Ismael, né, por essa troca de saberes tão importante para a atuação de todos nós, né, dentro da UERN. Agora nós iremos para a pergunta. Eu vou só interromper a gravação para ela poder ficar para a posteridade.